Olá, tudo bem? Sou o professor Mário Borges. Continuaremos o nosso curso de Noções de Direito Administrativo. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá. Princípios da administração pública, do interesse público. Os interesses públicos têm supremacia sobre os interesses individuais. É a essência do regime jurídico administrativo, ou seja, presunção de legitimidade. Os atos da administração presumem-se legítimos até prova em contrário, presunção relativa ou juris tantas, ou seja, pode ser destruída por prova contrária. Finalidade. Toda atuação do administrador se destina a atender o interesse público e garantir a observância das finalidades institucionais por parte da entidade da administração indireta. Pessoal, finalidade. Toda atuação do administrador se destina a atender o interesse público, o interesse coletivo, e garantir a observância das finalidades institucionais por parte da entidade da administração indireta. A finalidade pública objetivada pela lei é a única que deve ser perseguida pelo administrador. Lei, ao atribuir competência ao administrador, tem uma finalidade pública específica. O administrador, praticando o ato fora dos fins expressa ou implicitamente contidos na norma, pratica desvio de finalidade. Autotutela. A administração tem o dever de zelar pela legalidade e eficiência dos seus próprios atos. É por isso que se reconhece à administração o dever de anular ou declarar a nulidade de seus próprios atos, praticados com a infração à lei. A administração não precisa ser provocada ou recorrer ao judiciário para reconhecer a nulidade dos seus próprios atos. A administração pode revogar os atos administrativos que não mais atendam às finalidades públicas, sejam inoportunos, sejam inconvenientes, embora legais. Em suma, a autotutela se justifica para garantir a administração, a defesa da legalidade e eficiência dos seus atos. Nada mais é do que um autocontrole. Continuidade dos serviços públicos. O serviço público destina-se a atender necessidades sociais. É fundamento nesse princípio que nos contratos administrativos não se permite que seja invocada pelo particular, à exceção do contrato não cumprido. Importante, nos contratos civis bilaterais, pode invocar a exceção do contrato não cumprido para se eximir da obrigação. Hoje, a legislação permite que o particular invoque a exceção de contrato não cumprido, ou seja, Lei de Licitação, Lei 8.663 de 93, contratos de licitação, apenas no caso de atraso superior a 90 dias do pagamento devido pela administração. A exceção do contrato não cumprido é deixar de cumprir a obrigação em virtude da outra parte não ter cumprido a obrigação correlata. Razoabilidade. Os poderes concedidos à administração devem ser exercidos na medida necessária ao atendimento do interesse coletivo, interesse de nós todos, sem exageros. Supremacia do interesse público. O direito administrativo consagra a supremacia do interesse público sobre o particular, mas essa supremacia só é legítima na medida em que os interesses públicos são atingidos. Exige a proporcionalidade e exige a proporcionalidade entre os meios de que utilize a administração e os fins que ela tem que alcançar. Agir com lógica, razão, ponderação, atos discricionários. Exemplo, concessão de licença para exercer a profissão território nacional. Poderes e deveres do administrador público. Cada agente administrativo é investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribuições. Esse poder deve ser usado normalmente como atributo do cargo ou da função que ele exerce, e não como um privilégio da pessoa que o exerce.
Poder administrativo. O poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir. Assim, se o direito privado, o poder de agir é uma faculdade, no direito público é uma imposição, uma obrigação, um dever para o agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que exijam sua atuação. Ou seja, o gestor não pode ser omisso. São deveres do administrador público. Poder-se, dever de agir. O poder do agente significa um dever diante da sociedade. Dever de eficiência. Cabe ao agente agir com a máxima eficiência funcional. Dever de probidade. É o dever do agente de agir com caráter e integridade. Dever de prestar contas. Deve o agente prestar contas sobre todos os seus atos. O uso e abuso do poder. O uso do poder é prerrogativa da autoridade, mas o poder há de ser usado normalmente sem abuso. Usar normalmente do poder é empregá-lo segundo as normas legais, a moral da instituição, a finalidade do ato, as exigências do interesse público. Abusar do poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade pública. O abuso de poder, quando que ele ocorre? Ocorre o abuso de poder quando a autoridade, embora competente para a prática do ato, ultrapassa os limites de sua atribuição, ou seja, excede, ou se desvia das finalidades administrativas, desvio, ou se omite de seu dever, omissão. Daí, por que todo ato abusivo é nulo por excesso ou desvio de poder? Excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além do permitido e se exorbita no uso de suas faculdades administrativas. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Verifica-se esta espécie de abuso quando a autoridade, embora atuando nos limites da sua competência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos objetivos pela lei ou exigidos pelo interesse público. Omissão da administração. Pode representar a aprovação ou rejeição da pretensão do administrado. Tudo dependendo do que dispuser a norma pertinente. Poderes administrativos. Ou seja, poder vinculado é aquele que a lei atribui à administração para o ato de sua competência, estabelecendo elementos e requisitos necessários para sua formalização. A norma legal condiciona a expedição do ato aos dados constantes de seu texto. A administração fica sem liberdade para expedição do ato. É a lei que regula o comportamento a ser seguido. Exemplo, aposentadoria compulsória aos 70 anos. Já tem uma nova lei que essa idade passa para 75. Deve entrar em vigor imediatamente agora, nesse próximo mês de janeiro. Poder discricionário é a faculdade conferida à autoridade administrativa para, diante de certa circunstância, escolher uma entre várias soluções possíveis. Há liberdade na escolha de conveniência e oportunidade. Exemplo disso, pedido de porte de armas. A administração pode ou não deferir o pedido após analisar o caso. Poder hierárquico é o poder através do qual os órgãos e respectivas funções são escalonadas numa relação de subordinação de crescente responsabilidade. Observação: não existe hierarquia no judiciário e no legislativo em suas funções essenciais. Poderes administrativos. Conflito de competência positivo. Dois agentes se julgam competentes para a mesma matéria, ou seja, há uma duplicidade de competência. O superior hierárquico aos dois é quem vai dirimir o conflito. Conflito de competência negativo.
dois agentes se julgam incompetentes para a mesma matéria. Poder disciplinar é o poder dado a autoridades administrativas com o objetivo de apurar e punir faltas funcionais. O poder disciplinar não se confunde com o poder punitivo do Estado. Através da justiça penal, ele só abrange as infrações relacionadas com o serviço. O poder de aplicar a pena é o poder dever, ou seja, superior não pode ser descendente na punição. Ele não pode deixar de punir. É considerada a condescendência na punição, crime contra a administração pública. Poder regulamentar é o poder de que dispõe os executivos, através de seus chefes, presidente, governadores, prefeitos, de explicar à lei a forma correta de execução. Poder normativo é a faculdade que tem a administração de emitir normas para disciplinar matérias não privativas de lei. Na administração direta, o chefe do executivo, ministros, secretários, expedem atos que podem conter normas gerais, destinadas a reger matérias de sua competência, com observância da Constituição e da lei. Continuando nos poderes administrativos. Poder de polícia é a faculdade da administração de limitar a liberdade individual em prol do interesse coletivo. Exemplo: entre alguns exemplos estão a expedição de licenças, alvarás, título, entre outros. Polícia administrativa age a priori, restringindo o exercício das atividades lícitas, pessoal, em benefício do poder público. Exemplo: lei do silêncio, após as 22 horas, tomar vacina. Polícia judiciária age a posteriori, ou seja, investigando delitos cometidos e aplicando a devida sanção. Elementos dessa polícia. Primeiro, o Estado, sujeito, diz o quê? Tranquilidade pública. Objetivo, limitações às atividades prejudiciais. Objeto. Então, esses são os três elementos da polícia. A polícia administrativa se desdobra em polícia de comunicação, de costumes, de propriedade, de reunião, de associação, polícia sanitária, ou seja, de saúde, né, a polícia da vigilância sanitária, de trânsito, profissões de comércio e indústria, de estrangeiros, polícia ecológica, do índio, de caça e pesca, de diversões públicas, polícia florestal, de pesos e medidas de água, de atmosfera, polícia funerária, mas no fundo não são várias espécies de polícia. São setores onde as normas de polícia se fazem sentir, mas só há uma polícia administrativa. Tem competência para exercer a polícia administrativa. Administração direta, autarquias e fundações do direito público. Servidores públicos. Constituição de 1988, ou seja, a nossa Carta Magna, separou os servidores em duas espécies, ou seja, dos servidores públicos e dos militares, dos estados, Distrito Federal e dos territórios, passando os militares das Forças Armadas a ser disciplinados exclusivamente no capítulo 2 das Forças Armadas, do título 5, artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. Todos os artigos da Constituição Federal pertinentes aos servidores públicos sofreram profundas alterações com as emendas constitucionais 18, 19, 20 de 1988 e a emenda constitucional 41 de 2003. A emenda constitucional 19, por exemplo, estabeleceu que a lei poderá estabelecer requisitos diferenciados de administração de acordo com a complexidade do cargo ou emprego. Emenda constitucional 20 trouxe modificações pertinentes à Previdência Social, distinguindo o servidor titular de cargo efetivo dos demais servidores titulares de outros cargos,
ou empregos públicos. A Emenda Constitucional 41, por sua vez, trouxe novas e significativas alterações na parte relativa ao teto remuneratório e ao sistema de previdência social. Classificação na Constituição. Todos os agentes públicos que se vinculam à administração pública direta e indireta do Estado são servidores públicos em sentido amplo, seja sob, primeiro, regime estatutário, segundo, administrativo especial ou seletista regido pela consolidação das leis do trabalho de natureza profissional empregatícia. Tipos de servidores. Pode-se ainda estabelecer 4 espécies de servidores públicos em sentido amplo. Primeiro, agentes políticos, servidores públicos estatutários, empregados públicos, contratado por tempo determinado. Agentes políticos é uma espécie do gênero agente político, entre aspas, expressão esta que engloba toda e qualquer pessoa, de qualquer maneira e qualquer título. Exerce uma função pública, ou seja, pratica atos imputáveis que podem ser punidos ao poder público, tendo sentido investido de competência para isso. Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais da organização política do país, ou seja, ocupantes que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. Quem são esses agentes? São agentes políticos apenas o presidente da República, no nosso caso a presidenta Dilma, os governadores, aqui em Minas Gerais, Fernando Pimentel, prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes de executivo, ou seja, os assessores de primeiro escalão, isto é, ministros e secretários de diversas pastas, bem como os senadores, deputados federais, estaduais e os vereadores. O vínculo que tais agentes se entretêm com o Estado não é natureza profissional, mas de natureza política, ou seja, exerce um munus público. O que é munus público, pessoal? É o conjunto de funções que são obrigação de um indivíduo, cargo, emprego, ofício, munus público, o que emana do poder público ou da lei, que é exercido em proveito da coletividade, o que procede de autoridade pública ou lei e obriga o indivíduo a certos encargos em benefício da coletividade da ordem social, servidores públicos estatutários. Servidores estatutários são os titulares de cargos públicos efetivos e integrantes da administração direta das autarquias, das fundações públicas com personalidade de direito público. Tratando-se de cargo efetivo, seus titulares podem adquirir estabilidade em 3 anos e estarão sujeitos a regime peculiar de previdência social, ou seja, o INSS, o regime de aposentadoria. No regime estatutário, diversamente do que ocorre nas relações seletistas ou contratuais, o Estado pode ressalvar das disposições constitucionais impeditivas e o interesse público alterar unilateralmente, ou seja, ele tem o poder de alterar, através de lei, o regime jurídico de seus servidores, fazendo com que as regras que eram vigentes quando da investidura desses não tenham mais valor para disciplinar sua conduta de agora em diante. Assim, uma vantagem anteriormente concedida pode, em dado momento, ser suprimida sem qualquer ofensa ao princípio da legalidade. Da mesma maneira, uma obrigação que antes não estava prevista passa a constituir um dever ao servidor, tornando imperativo o seu cumprimento, fato que não pode coexistir com o regime seletista, vez que o Estado não foi acordado, não pode, em tese, ser exigido. Comparação entre público e privado. Vamos ver, e qual o diferencial desses dois setores. A administração pública não se equipara ao empregador privado quando estabelece uma relação estatutária com os seus servidores. E muitas são as nuances que diferenciam o Estado exercendo efetivamente
uma função pública do Estado que concorre com os particulares em igualdade de direitos. Ou seja, artigo 173 da Constituição. Pessoal, vocês dão uma lida logo após as aulas ou anteriormente para que vocês possam fixar mais a matéria. Eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, dizer que estarei à disposição, né? Vocês já têm meu telefone, qualquer dúvida entrar em contato comigo através da sala, né, que eu estarei pronto para responder o que for necessário. Bons estudos, pratiquem!